Enquanto a vontade não abraçar a mente por completo e transformar-se em pensamentos, em ideias, em palavras e em ações, nada acontecerá. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar da Consciência. O ensino universal dos espíritos é a nossa pauta geral, mas ainda estamos falando da superconsciência, da inconsciência, do consciente e do subconsciente. Nós podemos ficar até o final dessa encarnação falando desses 4 universos e ainda vamos ficar em dívida. Que Deus nos abençoe neste instante divino, que o Cristo encontre em nós as ambiências necessárias para a eclosão desse saber e para que possamos incorporar, através da inspiração, outros saberes. Que os benfeitores que nos amparam neste instante encontrem em nós também a lucidez necessária, a convicção da pauta, e que os elementais que nos sustentam possam encontrar em nós sintonia e respeito para com a sua realidade, para que juntos todos os universos que convergem para esse ideal do amor, da verdade e da justiça, possamos nos transformar no instrumento do amor, da paz e do equilíbrio. Então nós vamos dar continuidade a essa pauta hoje, com a presença da Beth, que ela falou que ela está aqui meio fora da caixinha, não sabe se está aqui, se só o corpo chegou, se o consciente é que está no comando, se o subconsciente, se o inconsciente, porque ela já percebeu que não seria exatamente o superconsciente, porque está meio fora do prumo, porque o superconsciente nos dá uma lucidez completa, uma convicção profunda daquilo que estamos fazendo ou nos tornando. Mas como você se sente, como você está fora do prumo, mais ou menos, como que é isto? É uma sensação estranha, porque é como se fosse assim, um pensamento. Parece que é gerado inúmeros pensamentos, você não tem condições nem de decifrar os pensamentos. E na realidade é o sentimento, é o corpo mesmo. Você não sabe se você realmente está aqui neste mundo, se você está aqui na realidade, ou você está realmente em outro plano que você não consegue detectar. Então vamos, antes de fazer a chamada do livro, falar do site, ler para nós da página 174, o terceiro parágrafo de nossa autoria. Os pensamentos, sentimentos, palavras ou ações do nosso passado recente ou remoto, seres criados por nós e aparentemente esquecidos, voltarão a assumir o comando parcial ou total desse multiverso no primeiro ensejo, diante dos hábitos comportamentais geradores de oportunidades ou de situações que instituem propostas de mudança. Tornar-se-ão parceiros da ação
vigente ou se apresentarão contrários aos mais nobres objetivos de aprimoramento. O parceiro ou adversário infalivelmente aparecerá, interessando-se pelas melhores intenções ou contrariando-as. É mais ou menos assim que você está se sentindo? Exatamente. Então, gratidão a você, telespectador, telespectadora, teleouvinte, onde quer que se encontrem, que a paz do Cristo, o amor de Deus, a energia amorosa dos bons espíritos, as essências e substâncias dos elementos e elementais, sejam com todos. Gratidão ao Anderson de Castro, que está nos conduzindo até você, a TV Sede Três Lagoas, que retransmite os nossos programas, todos os sábados e domingos às 9 da manhã, Web Rádio Portal da Luz, que está transmitindo agora, transmissões simultâneas, TV O Despertar da Consciência vai transmitir depois, então agora pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/O Despertar da Consciência, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Então estamos chegando até você, que é a causa do nosso existir. Se interessar em estudar conosco, acompanhando pelo livro, esse é o livro da 8ª edição. Na 9ª edição você já vai ver essas cores muito mais vivas, para que nós possamos ver a Ísis, o Osíris aqui na capa, e ver mais detalhadamente o que está na capa, os adendos que foram feitos nas páginas 12, completamos as páginas com conteúdo, não para preencher a página, conteúdos que acrescentam no já dito, assim como na página 18, completando o prefácio, parágrafos esses que não escrevemos, apareceram materializados, como já dissemos, dentro do próprio computador, e na página 30, nós completamos também. Então agora todas as páginas estão completas em toda a extensão do livro. Então no site o despertardaconsciência.com.br você encontra esse livro na versão Airo, que é esse aramado de cobre, na versão capa dura com costura reforçada, que é os dois que vão permanecer a partir de agora. Então você pode fazer isso e não vai machucar a lombada. E também você vai encontrar em nosso site, entre outros, você vai encontrar Jesus e a Jerusalém renovada e em breves dias, Transmutação dos Sentimentos, que é de América Paulielo Marques, Ramatiz, Nicanor, Akhenaton e demais espíritos, onde vai estar à sua disposição também. Então esses livros, esse aqui em especial, embora tenha sido relançado, é um conteúdo antigo. Então tem coisas que Ramatiz já atualizou, mas é uma obra magnífica que formou de algum modo a base do Despertar da Consciência, dentre outras obras. Então muitas coisas que parecem já fora do contexto aqui estão atualizadas no próprio livro O Despertar da Consciência. Então você encontra também os DVDs, os CDs, você encontra lá os links para as nossas redes sociais. Atualmente, hoje, por exemplo, se você entrar no site, ele está fora do ar. Se você entrar na TV Web, também está, porque nós estamos migrando de um provedor para outro provedor. Então, o que estava, nós não estávamos aguentando, valor muito alto e pouca eficiência, e agora nós vamos para outro provedor, até que encontre um que está de acordo com as nossas condições e atende às nossas necessidades mais exatamente. Então, nós vendemos no site para o consumidor final, para os grupos de estudos e para a distribuição em massa do livro é com a megalivros.com.br, sob a regência do Alexandre. E quem fez esse trabalho da 8ª edição, tanto o Airo quanto o capa dura com costura reforçada, já foi a editora Liberdade e Consciência, que é também de sua responsabilidade, do Alexandre Marques, da Marcela Marques, da equipe
que os assessoram. Então, megalivros.com.br vai distribuir para todos os grandes distribuidores, as livrarias e todos os interessados em comprar por atacado. E também vende no próprio site para o consumidor final também. Tanto no site Megalivros quanto no Despertar da Consciência, você vai encontrar então o livro com maior facilidade. E no nosso site, 2 WhatsApps, Neuza Marques, Jussara Rocha, telefones fixos também, estará tudo à sua disposição. Como não tem lá hoje, não está no ar, então Neuza Marques, 11 2455 8138, você fala no fixo e depois tem acesso, combine com ela o que você precisar no WhatsApp. Na Jussara Rocha, 343671-2237, também fale com ela no fixo e depois estabeleça contato pelo WhatsApp e etc. Então vamos estudar, após agradecer os nossos colaboradores, as nossas emissoras parceiras, e a TV Web de Frutal, vez por outra, transmite, nós tentamos entrar em contato, mas não tivemos facilidade tanto para colocar, né, como nós fazemos com todos os parceiros. Então antes eram essas emissoras, agora vai ser as emissoras atuais. Então para que ela pudesse entrar aqui, mas não tivemos sorte ainda no contato, então deve sair só a Web Rádio Frutal, a TVC de Três Lagoas, que já está, a TV Web, o Despertar da Consciência, já entra também como emissora, as nossas redes sociais, etc. Mas vamos trabalhar. Então, dentro do que foi lido, dessa pauta, o que isso tem a ver contigo? Então, você veio para o programa com intenção, lembra, de enquanto você não entender o que estamos falando, você não pararia de perguntar. Sim. Agora, quem te tirou do prumo? Então, os aparentes adversários, vindo do inconsciente, que não almeja o seu crescimento consciente, ou seres do próprio subconsciente que não quer sair da mesmice do mesmismo. Então, quem você pensa que é? Porque se você estivesse apenas sobre a imanência, a enxertia do superconsciente, você estaria muito tranquila, muito serena e segura e etc. Então, percebe-se que não é exatamente isto. Agora, você está encontrando resistência à mudança, pode ser do subconsciente. Ou perturbações para que nem comece a mudança. Aí vem do inconsciente. Do inconsciente. Onde nós vamos ver. Então, tanto o William, que fez uma pergunta, e nós vamos depois entrar na pauta daqui a pouco com as perguntas, e outros irmãos pedindo para a gente falar mais do superconsciente, etc. Então, nós vamos começar com essa leitura. Agora nós vamos seguir com Joana de Anjos, depois a gente volta no texto lido, para a gente fazer uma pauta para iniciarmos. Vamos dar sequência? Tá. É comum a ocorrência de pensamentos infelizes no momento da oração, da meditação, o que não é habitual noutras ocasiões, gerando inquietações e mal-estar. Ocorre que, estando arquivados no inconsciente, quando esse é ativado pelo polo edificante, logo o outro descerra sua cortina e libera o adversário. Será que é isso que aconteceu contigo? Segue. Toda vez que a pessoa tenta a conscientização íntima, o encontro com o eu profundo, a busca interior, as sensações predominantes nas paisagens físicas perturbam-lhe a decisão, impedindo a experiência. São sensações visuais, gustativas, olfativas, auditivas,
tácteis com as quais convive em regime de escravidão e que assomam no silêncio, na concentração, ocupando o espaço mental, desviando a atenção da meta que busca. São ruídos externos que, em outras circunstâncias, não são percebidos, imagens visuais arquivadas, aparentemente esquecidas, olfação excitada que provoca o apetite, coceiras e comichões que surgem simultaneamente em várias partes do corpo, salivação e desejo de alimentar-se, tomando os centros de interesse e desviando-os da finalidade libertadora. E ela completa: a mente viciada e o corpo acomodado dificultam o despertar da consciência para a lucidez. Leu o parágrafo agora de nossa autoria. Sempre que elegemos metas e iniciamos a sua concretização, começando pela elaboração e pela criação de ideia, refazendo... Da ideia refazente. De ideia refazente, chamaremos a atenção desses elementos internos e externos que permanecem à espera de oportunidade de aprimoramento e de promoção. Eu continuo. Então, cientes dessa realidade, a tarefa se tornará muito simples e de fácil execução, uma vez que nada resiste ao contato da caridade, o amor em ação, manifestando-se como força libertadora na iluminação e na sublimação dos elementos inerentes à responsabilidade, influenciando o entorno. Em outras, aqui segue para buscando outras obras. Então, dentro do que nós estamos estudando aqui na página 174, na página 175, o que isso tem a ver com o que está acontecendo contigo? Vamos identificar. Então, o consciente é o nosso universo de atuação. Então, o nosso espaço, o nosso ambiente. Então, aqui eu coloco a minha pauta de trabalho. Então, mediante o que se coloca nessa pauta, você percebeu aí que quando começamos uma oração, então a oração é algo nobre. Então, é um contato com a minha superconsciência, já que orar é iluminar-se de dentro para fora. Então, se é algo nobre, eu estou no consciente. Para chegar na superconsciência, eu vou passar pelo inconsciente. Então, todo esse universo fica sabendo. E, simultaneamente, o que está acontecendo no consciente vai atravessar as fronteiras do subconsciente na direção do perispírito e aportar-se na intimidade das células físicas e expandindo no entorno. Então, todo esse universo inconsciente e subconsciente, os veículos de expressão, ficam sabendo da pauta e quem está na mesma frequência no entorno também. Então, quando eu tenho convicção, quando eu tenho a lucidez, a certeza, eu estabeleço uma frequência por meio dessa convicção, dessa certeza, dessa fé que não vacila. Então, eu passo pelo umbral sem ficar enroscado nesses conteúdos. Então, você percebe isso nas obras de Luiz Sérgio, por exemplo, tanto em Cascata de Luz, que é uma das mais belas de todas as suas obras, e noutras também, como Chama Eterna e etc., que às vezes as equipes estão indo nesses umbrais resgatar algumas criaturas ou passando por esses setores para chegar num outro estágio de evolução dessas consciências ou em uma outra ambiência
E dependendo do elemento que sai da sintonia de oração, na pauta de harmonia que eles estabelecem, ele perde-se da equipe. E vai de acordo com a frequência. Então, se Francisco Cândido Xavier, na entrevista ao Pinga Fogo, estabelece que só fica ou vai para o umbral a consciência culpada, consciência torturada, então, quando eu não tenho a convicção e nesta proposta de mudança, eu percebo que tem que mudar alguma coisa e ao invés de estabelecer a pauta e buscar os recursos na superconsciência e em outras consciências afins, eu começo a me culpar por que eu fiz isto. Como eu pude fazer tal coisa? E aonde eu estou indo? Para o umbral, para o inconsciente. Então, quando eu faço uma análise, porque o Espírito Hamed, por Francisco do Espírito Santo Neto, principalmente na obra Conviver e Melhorar, mas existem outras obras também, e na obra, uma das mais belas obras, um modo de entender uma nova forma de viver, é mais ou menos isso. Pode não ser exatamente isso. Então, quando ele fala da aceitação, então a aceitação é a habilidade que eu tenho para reconhecer que eu pisei na bola, que não foi como eu gostaria. Então, eu reconheci. Agora, eu vou avaliar a situação e vou propor mudança. Então, ele não fala em momento algum de culpa, de punição, de fuga e etc. Então, com tranquilidade, segundo Joana de Ângelo, eu reconheço que escorreguei. Então, eu olho porque escorreguei e ergo-me com o mesmo ânimo e começo a tarefa outra vez. Porque ainda a autora, todas as vezes que eu fujo da situação, adio a situação, ela se torna mais complexa e mais feroz. Todas as vezes que eu levanto com o mesmo ânimo, viro a página e começo a reescrever, a cada etapa ela fica mais fácil de solução. Então, todas as vezes que você intenciona vir para o programa, você está se comprometendo. Porque é uma intenção de mudança, queira você consciente ou não. Porque isso está acontecendo, porque a pauta do despertar é essa mudança. Sim. Então, todos que se envolvem com o despertar, de alguma maneira, está recebendo esse energismo. Então, nessa obra do Ramatiz, por América, Paulielo, Jesus e a Jerusalém Renovada, logo no primeiro capítulo, quem é o pastor? No caso do planeta Terra, sabemos quem é o pastor. O Cristo, e como representante do Cristo, Jesus. Mas em você, quem é o pastor? Quem são as ovelhas? Inclusive vai ser a pauta da nossa vivência em abril, em instância em Sergipe. Então aqui ele mostra claramente, se houver de nossa parte uma imersão de fé, quer dizer, se do meu superconsciente eu envio uma convicção para o consciente, e essa fé, se ela nascer aqui no consciente, tomar corpo, ele também chega e faz o que nós chamamos, conforme está na obra, um processo de enxertia. Então, algo virtuoso do universo dele encontra campo no nosso. Mas isso pode ser feito somente no nosso, se já temos as informações. Então, eu crio a ambiência no consciente, para o que eu almejo ser ou me tornar. Então, assim que eu crio a ambiência, com essa convicção, com essa amorosidade, com esse desejo de melhorar-me gradativamente, eu estou criando a ambiência para que o superconsciente venha fecundar-me. É Leon Denis. Então, eu estou criando a ambiência numa frequência um pouco mais nobre do que eu vivo dioturnamente, e assim que eu subo um degrau, conforme Ernesto Bozano
conforme também nos domínios da mediunidade, com André Luiz, ou até com Martins Peralvas, estudando a mediunidade. Então eu elevo uma oitava, quem está acima baixa uma oitava e nós nos encontramos. Então eu vou na direção da superconsciência com esta pauta, mudando um pouco a minha frequência. E a superconsciência vem ao meu encontro. Então, se eu der um passo na sua direção, segundo o Miramês, ela dá 10 na minha direção. E quando esse encontro, esse autoencontro se dá, eu já não sou mais o mesmo. Eu já volto com a consciência expandida. Então, nessa obra, Ramatiz chamou de regressão. E muitos que leem pensam que é uma regressão no consultório médico. Sou eu que estou fazendo a regressão. Então, se eu for apenas fazer uma pauta no consciente, intencionando mudar o subconsciente e gradativamente iluminar o inconsciente e expandir o superconsciente, eu estou fazendo isso com ciência. Então, todas as vezes que eu estabeleço uma pauta, intencionando a mudança de conduta, eu estou voltando no passado. Isso é regressão. E Joana de Ângeles fala regressão à luz do dia. Porque nas minhas ações dioturnas, eu estou presente. Então, se a minha mente voltar num equívoco do passado, eu fiz um processo de regressão. Só que como o que aconteceu contigo vindo para cá, como se você fosse invadida pelo universo de situações. Então, se você faz isso consciente ou consciência, que nós chamamos de exame de consciência, de introspecção, então você pode transformar, às vezes, num relance, todo o seu inconsciente, de repente, que é o que aconteceu com vários luminares. Não só com Francisco de Assis, com Santo Agostinho, com mais complexidade com Saulo, tornando-se Paulo de Tarso. Então, quando eu tenho conhecimento do que sou, na totalidade, sou o Espírito. Tudo que sou tem um nome de Espírito. Nesse Espírito, o corpo físico é o efeito, visível, tangível, aqui no meu universo de atuação. Mas a superconsciência no Espírito é a causa. Então, de onde surgiu o energismo gerenciado pelo Espírito e ele como autor criando essa realidade conforme está na obra A Gênese com Allan Kardec. Lá no item 27 do capítulo 2º. Então, se ele criou o corpo, ele sabe como funciona. Mas também criou-me como alma para aprender a conhecer o corpo e a governar o corpo como um grande empresário. Por mais que ele já tenha 1, 2, 10 empresas, talvez ele ainda não criou um filho. Ele não engravidou ainda de um filho juntamente com a sua esposa. Então lá, pelo meio do caminho, ele gesta um filho, como o espírito gesta uma alma. E agora almeja que esse filho copie os seus exemplos e para o futuro governe ou assuma o comando das suas empresas. Que no caso aqui, a mente, o subconsciente, o perispírito, o universo biológico. Inicialmente, a alma não tem condição de fazer isso simultaneamente. Então, por onde ela começa? Pela mente? Não vai dar. A mente é a criadora do subconsciente, do perispírito e talvez isso criadora hoje, se formos recriar isto. E do corpo físico. Então, por que eu não começo com o mais simples? Agora eu te pergunto, em nosso meio, quem se habilita a estudar a anatomia e a fisiologia do seu próprio corpo biológico? Não estudar apenas os sistemas, os seus órgãos, seus tecidos, suas células, suas moléculas. E Miramês, em Filosofia do Espírito, narra
que enquanto o encarnado não conhecer suas moléculas e governá-las conscientemente, e hoje poderia dizer com tranquilidade, a partir das informações de André Luiz, se não conhecer os seus átomos como aglomerado de forças vivas, se não conhecer a matéria mental como um universo infinito de seres vivos que deram origem aos próprios átomos físicos, desde os infracorpúsculos, então eu não tenho ciência do que faço. Então, ora eu estou sendo manipulado pelo inconsciente, se estou ouvindo a fofoca para fofocar também, por exemplo. Então isso não é, às vezes, hábito direto do subconsciente. A função do subconsciente é manter em harmonia o funcionamento perispiritual e físico, para que a saúde estabeleça, como nós falamos no popular. Então qualquer fofoca, maledicência, perturbação, isto ou aquilo, são elementos advindos do inconsciente e entra em ressonância com seres da mesma frequência de outros universos. O espírito Sheila chega a afirmar que quando eu intenciono ouvir o que eu não deveria ouvir para fazer fofoca, eu queimo os meus tímpanos. Eu fiquei pensando, será que é os tímpanos perispirituais? E às vezes pode ser os físicos também. Porque nós percebemos que quem olha usando os seus olhos para ver a maldade, vai perdendo a visão. Isso é Emmanuel. Então, quem ouve, intencionando ouvir a maledicência para expandi-la, vai perdendo a audição. E assim sucessivamente em todos os sistemas, órgãos e funções do próprio corpo. Então, qualquer tarefa, o ideal é eu ter uma noção mais exata. Se eu vou fazer um bolo, pelo menos eu preciso conhecer uma receita qualquer. Bom, eu conheço a receita, mas conheço os ingredientes, sei pelo menos o tempo de validade, a sua qualificação, isto ou aquilo. Bom, está tudo prontinho, já montei o bolo. E agora, sei a temperatura do forno? Se às vezes ele não marca a temperatura, sei calcular mais ou menos, se eu não tiver um termômetro. Conheço o forno que eu vou assar o meu bolo, para ver o tempo. Então, quanto mais informações, conforme nós colocamos no nosso livro, na introdução, com Joana de Ângeles, então o ser que ignora caminha às escuras. Agora, o conhecimento não ocupa espaço. A Joana de Ângeles deveria ter falado o conhecimento vivenciado. Porque o conhecimento teorizado vai ocupar o espaço, sim, a ponto de perturbar os nossos disquetes mnemônicos que estão a serviço do consciente. Do consciente, aqui bem na periferia. Então imagine o conhecimento vivenciado, que ele está criando arquivos na superconsciência. E hoje eu te pergunto, na superconsciência tem limite o HD? Não. Não tem. Então, Joana de Ângeles, página 29. O conhecimento é um bem que, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. Só que quando ela fala conhecimento, ela está falando de conhecimento transcendente. E quando fala conhecimento transcendente, estamos falando de um conhecimento vivenciado. Por isso que ela fala que as boas leituras enriquecem a mente. Agora, não enriquece só porque eu estou lendo. Enriquece quando eu leio e aplico. Acalma o coração, que é o inconsciente, as emoções. Só acalma se for vivenciado as leituras. Estimula ao progresso. O progresso está na superconsciência, a vasta rede de progresso e de sublimação
reclamando o trabalho. Então isso não é periférico, isso não é apenas leitura. Então o homem que ignora caminha às escuras. Então quando estudamos Kardec, ainda na mesma página, vamos lá em cima. A verdadeira doutrina dos espíritos, porque aqui está a doutrina espírita, mas a verdadeira doutrina dos espíritos está no ensinamento dado por eles. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nessa condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e lhe permitem firmar uma opinião. Então vamos bem agora tirar o véu da letra. Silêncio. Onde tem silêncio para você? Na mente não tem silêncio. Na superconsciência. O recolhimento. Superconsciência. Então esse estudo, além de ser metódico, eu estou fazendo de forma atenciosa, estado de presença, 100% presente, silêncio, me desliguei do mundo, recolhimento, porque somente nessa condição, ele não fala em outra condição. Agora ali, na superconsciência, eu vou observar a própria mente, o subconsciente, o inconsciente, o perispírito, o corpo, e ver uma infinidade de fatos e de detalhes que escapa ao observador superficial, aquele que apenas lê, que lê de carreirinha, como nós falamos. Bom, eu li todas as obras de Kardec, grande coisa. Conheço quase todas de cor. Isso não significa estudar. Estudar é outra coisa. Nós vamos tirar o véu da letra e vivenciar. Quando você está estudando nesse recolhimento, você está vivenciando internamente nos seus próprios conteúdos. Porque é ele mesmo, Kardec, em Obras Póstumas, que narra que um pensamento nos conecta com todas as nossas vivências. E eu comecei pensando e terminei intuindo. Então eu estou em conexão com todas as minhas vivências. E também estou em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Então, conforme eu me interesso pela pauta e percebo, com Ramatiz nessa obra, se houver uma imersão de fé, mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, vindo para o consciente, para que o Cristo, que fica uma coisa magnífica, que aí o Cristo vai dar atenção a quem está fazendo isso. Só que quando ele vai fecundar, fazer a enxertia do conteúdo dele para que haja o nascimento, ou melhor, o florescimento dessa fé, a frutificação, ele mostra aqui que ao mesmo tempo ele sai fora do planeta Terra e todos os seres no planeta estão recebendo igual atenção. Ele não está dando atenção só para aquele ser. Por isso que Joana de Ângeles, assim como Miramês, se uma pessoa, um só elemento, se erguer para Deus em oração, e oração é uma proposta de trabalho, ergue consigo a humanidade inteira. Porque aquele que fez uma imersão de fé e mereceu a atenção de quem está na dianteira, que venha ao encontro para que haja uma fecundação, enquanto ele faz isso com este, ele sai fora do planeta inteiro e faz, quer dizer, todos os trabalhadores da vinha recebem igual salário, semelhante oportunidade. E é esse aqui que começou mais cedo por ignorar, o outro que já sabia o que fazer, começou mais tarde, mas mesmo em pouco espaço, numa hora, fez o que o outro gastou 12 horas. Todos estão recebendo igual oportunidade. Agora, se o que está apto, vai aproveitá-la com certeza com mais êxito.
Então, a diferença nesse consciente, subconsciente, inconsciente e superconsciente é isso. Quanto mais conhecimento eu tenho, consciente, mais me capacita para conectar-me ao superconsciente. E se recebo a proposta de expansão da minha consciência, com esse processo de enxertia, a presença dele viva em mim, já não sou mais eu quem vive, é ele que vive em mim, eu posso olhar para o inconsciente, para o sub, para o perispírito e o corpo e dizer, como Paulo de Tarso um dia eu disse: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então, quando nós fazemos isso, não tem mais atropelo. Ninguém resiste ao contato do verdadeiro amor. Ou isso está correto no Evangelho segundo o Espiritismo, ou alguém mentiu para nós. E lá ainda facilitou. Qual o pensamento? Eu comecei a pensar. Então, qual o pensamento vindo do inconsciente, do subconsciente, do entorno? Qual o sentimento? Que pode estar vindo também. Qual o coração? O coração é o inconsciente inteiro. Suficientemente perverso para resistir o doce contato da caridade, o amor em ação. Por isso que quando temos a noção mais exata, o que nós vamos usar? Como recursos externos, usamos a respiração, o relaxamento, a concentração. Então, respiração, eu vou acalmando as emoções, o inconsciente, o subconsciente, eu vou pacificando o próprio corpo, o perispírito, a mente. Relaxamento, eu vou abrindo espaços para que entrem os elementos novos que estão me ajudando. E o corpo vai se acalmando, e etc. E quando ele vai sendo revitalizado pela respiração, se acalmando pelo relaxamento, concentrar é quando eu vou me liberando do próprio universo físico e perispiritual e até do universo mental. Isso se chama concentração. Eu estou me desvencilhando desse universo por conhecê-los e prepará-los para ficar em paz, em equilíbrio, enquanto eu vou lá na superconsciência e traga algo mais e melhor para nutri-los, para aprimorá-los. E esse processo de ir na superconsciência e voltar chamamos de oração. O diálogo com a consciência em si é o que chamamos de meditação. Mas meditação não é só isto. É o estado de presença na ação. Pode ser o diálogo com a superconsciência, pode ser o diálogo com a inconsciência, os elementos do próprio consciente, do subconsciente ou do universo perispiritual e biológico. Ou até com algo fora, com a água que está aqui. Então, o estado de presença é que Joana chama meditação à luz do dia. Eu estou inteiro na ação. Eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Pelo menos é a minha proposta, é a minha intenção. Só que agora eu estou dando o melhor de mim. E mediante esse máximo do mínimo que eu coloco em ação, agora a conexão se fortalece entre o consciente e a superconsciência. Assim como entre o consciente e a inconsciência. Só que acalmando-os, todos vão receber igual alimento ou pagamento. E assim com a subconsciência, com o perispírito e o físico. Como eu faço isso? Em cada situação. Dependendo de como nós tocamos numa xícara, eu posso tocar com brutalidade. Então, o gesto de suavidade, de delicadeza, de leveza, de ternura ao tocar, de gratidão. Por isso que ela fala que não tem como desenvolver, Joana de Ângeles, a gratidão sem a plenitude ser edificada antes. E a plenitude é a harmonia entre a superconsciência, o consciente, o inconsciente, o sub, mente, perispírito e corpo.
em harmonia. Isso é estado de plenitude. A partir daí eu gero a gratidão, o comprometimento de ser um no que pensa, sente, fala e faz. O mesmo. A partir do momento que eu gero a gratidão, ela gesta a alegria que vai abrir os espaços para as interações e permutas. Abriu as estradas. Lembrei do ministro que constrói as estradas lá, esqueci lá o nome do ministério, da infraestrutura. Então, abrir os espaços. O ministro da infraestrutura em mim, a alegria. Já que existe ministérios em mim, como Emmanuel coloca na obra Pão Nosso, na lição Governo Interno. Agora vai vir a esperança, trazendo ou carreando através dessas aberturas como doce presença do amor. Se amor é a força que gera e nutre a lei que organiza e mantém, então traz tudo. Então, através da infraestrutura, quer dizer, eu criei portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, tudo da melhor qualidade, então agora tem como o produto sair da periferia e chegar no grande centro, na superconsciência, ou sair do grande centro e chegar na periferia. Então, a liberdade do ir e vir. Então, quanto mais eu conheço a respeito de mim, porque quem fala isso é André Luiz. Então, o espírito se assemelha a um país, onde o palácio do governo federal é a mente. Os chakras, os centros de força, são os ministérios. Cada sistema do corpo é um estado. Cada cidade é um órgão, ou cada órgão uma cidade, cada célula dentro do órgão um cidadão. Ele fala, mas e os tecidos? São os bairros. Então, quando nós percebemos que tudo é cópia de tudo, então eu posso me comparar ao meu país. E eu quero a mudança no meu país. Eu preciso mudar o país ou mudar-me? Já que tem tudo que tem lá, tem cá. Então, a paz do mundo começa em mim. A reforma que eu quero para o meu país, eu a faço em mim. Bom, eu sou corrupto? Basta fazer uma autoanálise. Porque nós escrevemos um artigo uma época, se for 1 centavo que eu desviei ou 1 trilhão, o delito é o mesmo. Eu assaltei o seu tempo, assaltar o seu tempo, assaltar um banco, assaltar um carro forte, assaltar a Casa da Moeda é o mesmo assalto. Quando eu liguei para você, eu perguntei se você tinha tempo para me ouvir, isso é um assalto. E além de assaltar o seu tempo, a informação que eu levei era a boa notícia, a boa nova? Ou eu levei a perturbação? Além de eu te assaltar o tempo, eu ainda levei uma perturbação para o seu espaço. É isso que eu quero para mim? Para o meu país? Então, quando nós intencionamos o bem para o contexto, façamos em nós. Então, façamos em nós o que gostaríamos que o contexto nos fizesse. Então, mediante esse pequeno introito, creio que não é necessário voltar nas leituras, mas é necessário você passar e passando o olhar aqui nas perguntas dos internautas, para a gente começar também a responder algumas. Então, enquanto você não encontra, eu vou falando mais alguma coisa. Não por acaso, Kardec dedicou um capítulo inteiro estudando a oração, o de número 27 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E mais um capítulo inteiro com pequenos modelos para o ensaio inicial. Mas deixou muito claro no capítulo 27 que a oração mais perfeita, a melhor oração, é aquela que nós fazemos com as nossas palavras, com humildade, com sinceridade. Mas a oração mais perfeita, conforme o Livro dos Espíritos, é o trabalho, mas o trabalho consciente.
E nesse capítulo, no número no 27, e fala que por mais que sejamos humildes, sinceros, o máximo que Deus permite que os seus emissários façam por nós é nos instruir, nos inspirar. Porque no capítulo 5, no item 26, ele já havia anotado com muita clareza: os problemas existem para desafiar a nossa inteligência, para que exercitemos a paciência, a coragem, a resignação. Então, por mais que sejamos humildes, sinceros, conforme está lá nas condições para que a prece chegue a alguém, no capítulo 27, Deus não vai nos dar o que está lá: paciência, coragem e resignação, porque isso são virtudes que se conquistam na ação. Achou alguma coisa já, Beth? Então, a oração é uma pauta de trabalho. Então, conforme eu apresento essa pauta com convicção, com sinceridade, ou simplesmente me apresento para a pauta. Não sei o que é, quero aprender, o que queres que eu faça? Saulo de Tarso. Ou o que queres que eu te faça? Então, apresentei-me para o trabalho, não sei o que fazer, nem como fazer, nem quando realizar. E eu vou sendo capacitado como Paulo foi por Ananias e por outros. Bom, agora eu já sei o que fazer. Já aprendi como fazer. E já sei quando realizar. Então aí nós lembramos do nego velho lá. Senhor, nego velho está aqui. Quer dizer, estou pronto, só me falta trabalho. Posso fazer alguma coisa. Alguma coisa aí? A Marília, ela faz uma consideração aqui. No momento do sono, um encontro à noite, está onde? Está localizado aonde? No consciente, subconsciente, inconsciente? Onde está tudo registrado? Vai depender, Marília, de onde você esteve durante o seu dia. Então, a nossa conduta diária é que estabelece a criação dos veículos para nos levar para o mesmismo vicioso do inconsciente, que está perturbando o subconsciente e, às vezes, desgovernando o consciente e os seus veículos de expressão. Então, se no meu dia eu estabeleci uma pauta de mudança, de vigilância, de meditação à luz do dia, então eu estou criando ambiências. E quando aproxima-se a noite, as boas leituras, o que vejo, o que ouço e etc., então eu vou criando novas ambiências. Então, quando eu me libero do corpo, eu tendo preparado somente a partir de atitudes harmoniosas e durante o sono há um verdadeiro tormento, deu certo. Porque eu estou incomodando quem estava lá ocioso. Então, eu saí do consciente, na direção do superconsciente, alguém me conduziu aonde precisava estar. Ou só de intencionar ir na direção do superconsciente, eu posso vacilar e ficar aprisionado no inconsciente. Se a minha vontade não for maior do que aos vícios que me aprisionam. Se for o vício que me aprisiona é o mais forte, eu vou ficar enroscado no inconsciente. E não tive fé do tamanho de um grão de mostarda, a imersão verdadeira para que eu receba a enxertia do superconsciente. Então, faltou-me capacitação. E no outro dia eu tento. Até que eu me percebo dentro do inconsciente, das maiores perturbações e não me perturbo. Apenas observo, que eu acho que foi o caso dela, não tenho certeza, ela falou, mas ficou subentendido, e olhar e sem perturbar-me, ou sem maiores perturbação, propor mudança nesse contexto. Eu vejo, sim, Sebastião, o despertar, o estudo do despertar da consciência nos dá assim uma base, um alicerce para o nosso viver, para o viver bem.
e que, na realidade, nós não temos que ter vergonha, né? Nem nos culpar por ainda não conseguir. Então, quando eu cheguei aqui, estava fora da casinha, né? Desde ontem isso, mas estou aproveitando e agradecendo, né? Porque na realidade é o despertar que vem nos dar essa segurança. Então, como você mesmo falou, se a tua fé for do tamanho de um grãozinho de areia, né? Então eu tenho certeza absoluta que eu estou no caminho certo. E isso, por isso que eu fiz essa colocação. Deixa eu ver aqui. A Ana Paula, ela fala assim, ó, que há muito tempo fiquei me culpando por atitudes equivocadas e foi uma fase muito ruim na minha vida, né? Aí mais pra frente ela fala, obrigada, meu irmão, mas foi muito difícil, eu me culpava todos os dias. Então, você vê aí o processo, o quanto que é importante, né, esse estudo, a gente buscar, e mesmo que a gente não consegue, porque a gente não consegue 100% se sublimar, então é gradativamente, né? Então, eu achei isso aqui muito louvável, né? Por isso que eu estou citando. Aqui, ó, quando decidi, Ana Paula ainda, quando decidi mudar, quando vinha um pensamento, eu falava em voz alta que eu não tinha consciência do que eu fiz na época. Então a pessoa já vai tomando uma outra posição. Exato. Parabéns pelo esforço, pela perseverança, pela lucidez que está construindo a cada dia, Ana Paula. E ainda ela completa. Olha, acho que nós vamos só em cima dela aqui, hein? Tenho me vigiado mais ainda em minhas atitudes depois dos esclarecimentos sobre as várias consciências. Olha aí que maravilha, né? Amo muito essas explicações. Então hoje nós estamos ao vivo. Fim de semana seguinte, nós vamos estar em Cacilândia, então vai estar gravado. Então nós vamos dar sequência nas perguntas que sobraram de hoje. E vamos ficar atento domingo na live, porque por ocasião da live eu já estou desvencilhado dos compromissos. Então vou acompanhar, vou interagir em tempo real, mesmo sendo gravado. Falei live, mas falei errado, mesmo sendo gravado, e vou respondendo as dúvidas conforme vai aparecendo. Se não der para responder, nós vamos gravar outro programa para o final de semana seguinte, que eu vou estar em Palmas. E no horário desse domingo que eu vou estar em Palmas, me parece que é dia 16, eu não vou estar, porque eu vou estar terminando o seminário que vai ser o dia todo e ainda tem uma palestra à noite. Então não tem como eu acompanhar. Então alguém, a Beth vai acompanhar, né, o Anderson pode nos ajudar. Então alguém vai nos ajudar e coletar as perguntas, porque na sequência a gente volta, após 2 semanas de ausência ou de programas gravados, a gente volta ao vivo outra vez. Mais alguma questão? Taumaturgo. De fora para dentro. Onde se localiza o perispírito? Então vamos... Espírito, consciência, consciente, perispírito, subconsciente e inconsciente. É essa a ordem? Então vamos lá, meu querido taumaturgo. Em breves dias, ou nos programas futuros, nós vamos já ter aqui uma mesinha que vai ficar bem aqui assim, e eu vou mostrar isso através das matrióscas. Mas hoje, vamos lá, corpo físico, aqui na periferia. Perispírito, após o corpo físico. Depois, subconsciente, o universo que comanda o perispírito e o corpo biológico simultaneamente. Após isso, o consciente. Então, corpo físico, perispírito,
subconsciente, o consciente, que é onde está o mundo mental, a nossa inteligência, o nosso racional. Depois, inconsciente e depois, superconsciente. Agora, tudo isso chamamos de espírito. Isso de maneira muito simples falando. Então, se eu pegar da superconsciência para a periferia, dentro do espírito, eu vou ter a superconsciência, o inconsciente. Está segurando? Eu não vou falar de potenciais por enquanto. Poderia ser a superconsciência, a vontade, que é o Cristo em nós. Então, o Deus em nós, o Cristo em nós, o inconsciente, o consciente, o subconsciente, a mente, o perispírito e o corpo físico. Então, de uma maneira mais simples. Então, de fora para dentro, o corpo físico, o perispírito, subconsciente, consciente, inconsciente, Cristo interno, a vontade, e o Deus interno. Tudo isso dentro do espírito. Vamos agradecer ao Jober, né, e toda a família, né, toda a equipe. Ele está transmitindo né, pelo Espiritismo Andradina. E precisamos falar com ele. Se ele for transmitir todos os programas gravados ou as lives, a gente precisa para colocá-lo na pauta para a gente divulgar, né, o trabalho dele. Então, a nossa gratidão profunda, Jober. E Rádio Portal da Luz também está. A Web Rádio Portal da Luz, nossa parceira lá. Sim. Com o Luiz, a quem agradecemos profundamente essa parceria. E todos aqueles que se interessarem por retransmitir os programas gratuitos, é só falar e a gente faz as conexões. Mais alguma coisa que nós já vamos... Sandra Regina. Vamos lá. Então, o melhor é o silêncio externo, o silêncio interno, a autoobservação e a observação do entorno em nós? O ideal seria isto, Sandra, mas nem sempre a gente consegue. Então, só o estado de presença já é esse silêncio. Então, quando você volta a atenção para uma coisa, você está fazendo silêncio para as demais. A sua atenção está naquilo que você está fazendo. Isso é a maneira de fazer silêncio. Então, estou cuidando das minhas atitudes externas e para fazer isso com o externo, eu estou usando o interno. Porque eu vou ter que pensar, sentir. Então, é simultâneos o conteúdo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, é o estado de presença na atitude, na ação, que a respiração nos ajuda para esse estado de presença, porque eu vou prestar atenção na respiração, o estado de relaxamento e depois concentração e meditação. Então, nós vamos gradativamente treinando e daqui a pouco vai estar tudo no automático. Mais alguém? Então vamos fazer o exercício ou tem mais alguma coisa? Não, Marta, ela agradece, né? Parece que foi tudo para mim. Tudo, né? Para nós, Marta. Tudo para nós, exatamente. Tenho passado por essas dificuldades e muita gratidão. E o William já fez aqui algumas perguntas, mas eu acredito porque ele fala, vamos ter que deixar para um outro momento, porque ele fala sobre os fótons, né? E uma outra, né? Se em cada encarnação construímos uma alma nova, o que acontece com as almas das encarnações anteriores, nessa atual encarnação? Então, deixa eu pegar aqui a do William, eu quero pegar outra feita por ele no programa passado. Então, essa sua, William, e a que você fez no programa passado já dá o programa seguinte. Então, você perguntou no programa passado. Você poderia aprofundar como se dá o processo em que o consciente permite que o inconsciente assuma o controle e chegue até o estado de ovoide? E como sair desse estado para encarnar? Então, além dessa, aí nós vamos
para essa de agora, né, que é os fótons reunidos, é o nosso magnetismo. Nós vamos explicar isso, qual a função, importância dos neutrinos para nós. Quase nenhuma, William, só 1 trilhão de neutrinos por segundo atravessa os nossos corpos. Então imagine a importância disso. Agora, de acordo com a nossa harmonia, eles vêm somar. De acordo com a nossa frequência, eles podem também nos dilacerar, porque é uma energia que vai tomar a pauta das vibrações que está na ambiência. Então, se em cada encarnação construímos uma alma nova, o que acontece com as almas das encarnações anteriores nessa atual encarnação? Depende do que foi feito, vai estar no inconsciente as que não se aprimoraram. E já próxima ou no superconsciente as que se sublimaram. Então aquelas que se sublimaram pode fracionar de si a semente da futura alma. Como no caso de Leon Denis, o Jerônimo de Praga fracionou algo de si porque sublimou a sua personalidade, sendo fiel escudeiro de Jean Rus, que era missionário do Cristo. Ambos foram queimados vivos por amor ao Cristo, então houve uma sublimação daquela alma Jerônimo de Praga, uma fração dela tornou-se Leon Denis, e o próprio Jerônimo, a alma vivenciada anterior, foi a mentora da alma que encarnou posteriormente. Então eu creio que só isso já começa a responder, mas depois a gente dá uma expansão melhor para essa pauta. E agora, por conta do avançado da hora, nós vamos agradecer todos os demais internautas com seus gestos de carinho, de amor, e nós vamos voltar à barra então com as duas presenças do William, as duas perguntas, tanto do estado de ovoidização, o processo de encarnação para refazer aquela alma que foi a falência, a alma, não o empresário, o espírito, para que possa reconquistar o seu patrimônio. E, ao mesmo tempo, as almas que edificamos, que dão certo, para onde vão, as que ficou mais ou menos onde estão, quais as que estão no subconsciente hoje, com certeza as que vivenciamos estão dispostas a fazer coisas boas em obediência à superconsciência. E assim sucessivamente. Mais alguma colocação de sua parte? Não. E aí voltou para a caixinha? Nossa. Graças a Deus. Então vamos lá. Então a nossa gratidão profunda pela oportunidade do ensino universal dos Espíritos. Pela oportunidade de criaturas como a Elizabeth Henrique, o Luiz Carlos, o Anderson de Castro, a Vilma Camargo e tantos outros como vocês que estão nos assistindo, porque sem vocês esse programa não existiria, esse canal, essa TV, esse projeto. E sabendo que somos sempre a soma de muitos, e agora todos nós somos um. E o que eu estou fazendo na visualização, intencionando esta imersão de lucidez para o consciente, de fé, essa sementinha, esse grão de mostarda que quer desabrochar no consciente para ressignificar o subconsciente, iluminar o inconsciente e expandir o superconsciente. Porque sai do super como 1, 2 ou 5 e volta multiplicado ao fazer o trajeto e conquistar novas amizades, novos parceiros para a construção de unidades cada vez mais amplas, sábias, pacíficas, serenas, felizes. Inspirem, sabendo que ao inspirar está trazendo o entorno para dentro. E ao expirar, o que está dentro para fora. Simultaneamente, o consciente, melhor dizendo, faz o mesmo, a mente. Ao pensar, trazemos algo de dentro de nós e interagimos com o entorno.
Então a mente faz os dois movimentos simultâneos. Ela emite e recebe num relance. Então ela está fazendo isto e o periférico também. Então quando nós inspiramos, além de devolver os elementos que não condiz com as necessidades do universo perispiritual e físico, fecundamos com os conteúdos mentais, advindos da superconsciência, pacificando a inconsciência, ressignificando a subconsciência, reprogramando o perispírito e o corpo biológico por sua vez. E ao inspirar, incorporamos novos seres, vindos de outros cenários, de outras consciências, enriquecidos com seus valores, com as suas experiências, como se fôssemos fecundados pela natureza, pelo Cristo, pelo Deus em tudo. Inspirem, se acalmem e concentre a atenção e comece com um observador, observando à distância o corpo físico, o perispírito, o subconsciente, o inconsciente, e como um ser consciente viaja na direção do super. Vai mergulhando, intencionando pacificar o inconsciente, o sub e seus veículos de expressão. E conforme o mergulho por esta fé viva e a fecundação por novos valores, nós vamos retornando do superconsciente, atravessando o inconsciente até aportar-se no subconsciente que está dentro dele. E como criaturas conscientes, pensar na verdade, ressignificando o sub, pacificando o perispírito e o corpo e transformando os elementos do físico, do perispírito em novas unidades do subconsciente e iluminando o inconsciente, construindo novas virtudes e entregando-as ao superconsciente. E nesse ir e vir do superconsciente para o sub, trazendo as propostas iluminadoras do inconsciente também, interagindo com o entorno e retornando para o sub, para o inconsciente, para o super outra vez, semeando a paz, a alegria de viver, a gratidão pela vida, a esperança de melhoras, ou intencionando a plenitude para a edificação da gratidão, para o exercício da alegria e para a concretização da esperança, para sermos mais pacíficos, mais serenos, mais saudáveis, mais felizes. Paz profunda a todos. Gratidão eterna pela audiência. Volte ao normal, tudo está em paz. E juntamente com vocês, com as amorosas vibrações, além da nossa gratidão ao Anderson de Castro e a toda a equipe dos estúdios O Despertar da Consciência, Elizabeth Henrique, os nossos patrocinadores, José Benedito, que está gerenciando essa magnífica obra, o Hotel Del Príncipe, em Marabá, muito próximo do aeroporto, estará para de acolher nas suas viagens de trabalho, de estudo, de lazer, com essa ambiência belíssima, para o refazimento de suas energias, sendo recebido por uma equipe altamente treinada, gentil, eficiente, amiga, preços justos, ambiente à altura de suas necessidades. E caso não seja Marabá, Pará, pode ser São Luís, no Maranhão,
Lá no centro histórico está a pousada colonial, um ambiente aconchegante, acolhedor, uma equipe à altura de suas necessidades, 2 ambientes belíssimos para lhe servir. Com toda a equipe, está aí o endereço de um e de outro, conforme já vimos, telefone, para melhor lhe atender. E em Três Lagoas, a Alvorada Veículos, está aí também o endereço, telefone. Então está aí para lhe servir. Márcio, Bruno e Vanderlei, para comprar o seu carro, para vender o seu carro, para trocar o seu carro. Então está aí essa equipe, essa família Alvorada Veículos, para lhe propiciar não só isto, mas, como eles estão fazendo um trabalho belíssimo agora de imprimir a sua guia do DPVAT, do IPVA, se ainda não conseguiu te orientar, não está lá só para vender o seu carro, para comprar, está lá para te ajudar como amigos também, como irmãos muito queridos. Não se preocupe com a Beth aqui, que nós estamos fazendo uma catarse nela aqui durante o programa. Fica tranquila, Beth. Então, todo o pessoal que estava aí estão sendo ressignificados. E, por fim, a Matsumoto Imóveis, sob a regência da Ana Helena, para te ajudar a fazer um bom negócio, para que você adquira um imóvel, para que você possa vender o seu imóvel, locar o seu imóvel ou locar um imóvel para você. Então, está lá à sua disposição com a sua equipe para melhor lhe atender em suas necessidades, com a equipe altamente treinada, um ambiente aconchegante para lhe servir. A nossa gratidão a tudo e a todos os seres. Lhe aguardamos a semana que vem, onde nós vamos, na pauta, falar da ovoidização e da encarnação desses elementos e da edificação das almas e as suas destinações. Um grande abraço a todos e muita paz.